A pergunta do dia é: o Flamengo se tornou o maior do Brasil? DDD 21 99972 3637 para você mandar um áudio aqui pra gente. Ouvirei aqui os 4 da mesa respondendo essa pergunta, mas você pode participar também. E temos o Live Pix, que tá aí abaixo aí do Guilherme, ó. Se o Guilherme apontar para baixo, temos um QR Code para você mandar um Live Pix, dependendo do valor, até é rolado ao vivo com a voz que você escolher aí. Eu não sei direito como é que funciona, mas o Ângelo colocou aqui pra gente o Live Pix. R$1, cara. Interrompe a gente. R$1 já você consegue tem o interromper direito a de gente interromper a gente pra e ouvir conseguir o que a pessoa tem a dizer. Maravilha, olha aqui então, ó. Eu quero saber primeiro, obviamente, dos rivais, porque trata-se do Flamengo. Concordo. E a gente vai terminar aqui com os flamenguistas respondendo a pergunta, que é: o Flamengo se tornou o maior do Brasil, Guilherme? O que você acha dessa pergunta? O soberano ainda é o maior do Brasil. Não tem como. São 3 mundiais, gente. 3 mundiais. Não tem. Ó, ganhando em cima de Milan, Barcelona e depois do Liverpool, que é recente, né? 20 anos atrás, mas assim... 92? Foi... Não, foi teve, 2005. 2005. É Teve verdade. 2005, acho que é 92 e 93. Eu acho Isso. que ele é bicampeão, assim. E Mundial, né? E da Muito Libertadores. Tá Libertadores maluco, Mundial. não tem Tem comparação. não. bastante brasileiro. Tem 6, não é? Se eu não me Seis engano. 6 brasileiros. brasileiros. Copa do Brasil ganhou a primeira agora, mas... Não é que vocês não. falaram desses brasileiros do São Paulo? Lembrei quando era criança, a gente viu o São Paulo tricampeão brasileiro. Falei, caraca, ferrou. Perdeu pra quem na Libertadores? Hã? Perderam pra quem na Libertadores? Não, mas pô, Não, na eu época, tô eu tô brincando. falando Não, de mas hegemonia de São Muricy- Paulo ali em 3 anos. Pô, todo mundo achava que ninguém Não, ia... era surreal. São Paulo tava em assustador, outro pô. nível, pô. Ali o São Paulo era o maior do Brasil. Então, ali o São Paulo estava vivenciando o que o parou no Flamengo e o tempo. Palmeiras vivem hoje, o domínio justamente por estrutura. Naquela época, só o São Paulo tinha um CT, CT daquele absurdo, nível, é. entendeu? Então, assim... Mas dinheiro pra eu tô contratar. Então, mas mas foi até o que o Rizek pela falou. lembrança da gente como mais jovem. A nossa Aham. lembrança de Sim, infância é o sim. São Paulo ganhando tudo É o São mesmo. Paulo, é verdade. É o tri, pô, porra. É o Tricas. Tri do São Paulo. O que o Rizek falou hoje foi o seguinte, que na época em que o São Paulo mandava no futebol brasileiro, o São Paulo investiu muito na estrutura do clube para jogador, para base, enfim. Só que o São Paulo não tinha o poder financeiro, de fato, para ter continuidade com elencos e tudo mais. Era uma escolha. E assim, e a gente sabe que naquela época o futebol era totalmente irresponsável. Entendeu? A gente, Temos os muitos clubes, ainda, né? os clubes pegavam por 10 anos de cota de TV pra frente. Então, assim, Fazia era. dívida Exatamente. pro então, outro mandato. então por isso que é difícil continuar, e o São Paulo hoje não. Mas assim, deu frutos. Deu frutos na época. Só que tem que se reerguer, se refazer O que eu vejo o São um Paulino novo caminho. São Paulino falar sobre isso é que, na verdade, o São Paulo teve um domínio tão amplo nessa época aí. Foi 2007, foi 6, 7, 8, né? Os títulos. Isso. E foi tão amplo o domínio que eles meio que sentaram, assim, naquela comodidade, assim, pô, cara, a gente vai ganhar Sim. aqui, ninguém vai tirar essa dinastia. Não, e Mas tinha chegaram... essa Eu impressão não acho que mesmo. foi Foi só final... questão de dinheiro, não. Acho que foi mesmo mais pro lado do tipo assim, sentar naquela vantagem. Ainda porque eles teve a estão no final centro que comercial. perderam pro Inter, né? 2006 a final é Inter e São Paulo, né? Sim, Isso. Eles, É, perdem, aham. eles perdem um. Eles ganharam em 2005 e perderam em 2006. Bizarro. 2 finais brasileiras, inclusive. 2005 foi contra o Atlético Paranaense. Atlético Também, Paranaense, eles aham. vencem do Atlético Paranaense. É É o Igor... tricampeonato do São Paulo em cima do Atlético Paranaense e o tricampeonato do Flamengo em cima do Atlético O Paranaense. Atlético Paranaense Atlético chegou Paranaense. em 2 finais e perdeu as 2, né, cara? Pelo Eu amor vi de um Deus. tweet dizendo assim, voltaremos. Assim. E aí, Não, eu vi um que era muito bom. Imaginem um Atletiba numa final de Libertadores. Aí o cara, Ô, como é eu que vi. é? Imagina o cara do o quê? Curitiba falou que o Curitiba esse ano vai vir pra brigar pelas cabeças. Não, Vai. que Olha aí, Palmeiras e Flamengo tem que ter medo do Curitiba. Eu vi esse tweet, o torcedor, né, um tweet de fanáticos do Atlético Paranaense, dizia isso. Voltaremos pra uma final de Libertadores, seremos, não sei o que. Aí o cara foi lá e retweetou assim, para dar mais um tricampeonato pra alguém, preparem-se. É verdade, provavelmente, Aí tá, cara. o placar contra o São Paulo, o placar contra o Flamengo. Não tem jeito. É um karma, né? Igor Valente, o Flamengo se tornou o maior do Brasil com a conquista da Libertadores 2025, meu amigo? Não, nunca. Eu torço pro Nunca? Vasco da Gama, meu irmão. O dia que eu achar o Flamengo o maior do Brasil, eu paro de ver futebol, pô. Nem maior que o Qual- Vasco. Não, claro que não, pô. Primeiro, vamos começar lá. Libertadores de 81. Alguém quer falar? Esse Fala tetracampeonato aí, aí pô. manchado? O Ou que não? você Só- quer falar da que você Libertadores de quer 81? Não, eu não quero falar nada não. Tá na Ué. história. Todo mundo já sabe, meu irmão. Qual é a história que O todo maior mundo sabe? ídolo não é o Zico, é José Roberto Wright. É só isso que eu queria Ele falar. avisou, Respondi. ele avisou. Respondi.
Eu respondi a pergunta. Ele avisou Pode que, passar pro que próximo. carrinho era vermelho. Não, Os eu caras quero saber insistiram. quem é o maior do Brasil. Não adianta só Ué, falar o que meu não time é é. o maior do Brasil, pô. O Vasco é o maior time do Brasil? É, isso mesmo. É, eu tô torcendo pro Vasco, Aí, porra. rapaziada, o meme O tá pronto. tricolor José Roberto Wright. É, O tricolor. é verdade, Isso aí é ele fala que é fachada. tricolor, né? Isso aí é que foi fachada. escolhido, na época, a dedo. Não, pelo- mas ele tem um pelo roubo a Clube favor do Atlético, Fluminense porra, também. contra o Contra o Bangu. Bangu, É, roubo é um caralho. engano. É ali, Não, é ali aquilo que ele ali é um é ali- assalto. é ali que é revelado que ele é tricolor contra o Ele Bangu. dá entrevista depois. É, né? e aí o repórter Que até loucura. fala e ele Aquilo foi antes ou depois de 81, cara? Depois- Foi acho que é de 85, se eu não me Nossa engano. senhora, porque até... como é que um árbitro faz o que fez contra o coitado do Bangu e, tipo assim, continua pitando? coitado, É cara, bizarro. Bangu mas É, a gente vê isso cara, acontecendo hoje em é, dia. 85 chegou, 80 e pouco então, chegou em final de 85 brasileiro, Foi no né? mesmo ano. Acho que eu esqueci, não lembro se era o Cláudio Adão que era. Futebol Ele não acaba o faz, jogo, né? né? Só Ele ele acaba acaba o o jogo jogo, com o Bangu. o lançamento. A bola era. Não, na só verdade, empurrar era pro um jogo. pênalti. Era só empurrar. O cara puxa o atacante do Bangu, tipo, abraça pro chão e ele acaba o jogo. Ele acaba o Lamentável. jogo. Agora eu vou responder. Antes de passar a vez Como aqui fogudo. pros flamenguistas, eu também acho ainda o São Paulo, porque ganhar um título mundial é determinante. Eu acho que ainda você ser tricampeão da Libertadores e ser tricampeão mundial é determinante. O Flamengo tem né? A galera fala, não é mundial, cara. Quem ganhou fala que é, e quem não ganhou, se tivesse ganhado, falaria que é também. Mas o São Paulo tem 3 desse campeonato mundial, que é bizarro. E, enfim, mesmo se o Flamengo ganhar em dezembro agora, né? O Intercontinental, que é mundial, vamos combinar, galera, é mundial. Porque o time de vocês pode estar lá amanhã ganhando o Intercontinental e a gente tem que combinar aqui que é mundial, não é mundial? Com certeza. Não é Com mundial? certeza, não, Beleza. é. Eu acho que isso não vai ser discussão, né? É só pro time que perder. Vai falar que não é. Que não vai chegar nem Não, perto. é pros rivais de quem ganhar, na verdade. É né? verdade, pode ser. Mas não vai ser o Flamengo, que o PSG é bizarro. Calma que tem que PSG passar que por dois perdeu ainda. pro Botafogo. Pra quem? Agora tem que passar Gol por de dois. Igor Super Jesus. Mundial. Antes de passar a palavra pra vocês, eu vou ler aqui a galera do chat que está Beleza. comentando sobre a pergunta do dia. Lelo, em 4 finais de Libertadores deles, só 3 jogadores fizeram gols. Botafogo em uma final, 3 jogadores fizeram gol na final. Um abraço pro Lelo. Ângelo Ribeiro, boa noite mesmo. Um abraço pra você, Ângelo. Tudo de bom pra você. Só dá botafoguense nesse chat, cara. A gente domina essa porra. Lelo, não, só é o time que tem mais título de Libertadores. Perfeito, respondendo a pergunta do dia aí. O Saint, um abraço pro vagabundo do Saint, mandando boa noite aqui pra gente. E o Ângelo Ribeiro, quase não vejo que ele está de Vasco. Será que é uma vergonha? Meu irmão, primeiro que eu tenho estilo, eu gosto dessa blusa. Segundo, só ir lá no site, comprar e mandar várias lá pra casa, eu uso o que tu Você tem quiser, caixa valeu? postal? Você Tenho caixa postal? sim. Beleza. Sabe um argumento bom? O Independente é o maior time da Argentina? Caraca, aí Aí salva- tu foi. Uma salva de palmas. Tem A muito- nossa não, salva eu não de vou palmas. aplaudir aqui. porque tem muitas Na outras verdade, variáveis o aqui. Independente é o maior time da América? Não. Ele tem 7 Libertadores. É isso que ele tá falando, porra! O que? O argumento pro A Flamengo. tabela! Não, não. É por conta do, Tabela de QI. do número de mundial, pô. Do número de mundial. É por conta do número de mundial. Porque eu quero falar o seguinte. Não adianta... Já vai responder a pergunta? Vamos, pode ser. Então, Deixa o ele Marcos porque eu Vinícius quero respondendo a pergunta do deixa ele dia. seguir o O raciocínio. Flamengo se tornou o maior Sim. time e do eu Brasil? quero desmistificar essa questão do Se mundial. tornou ou já era? Se tornou. Quero desmistificar, porque vai muito além do título. Eu acho que vai hoje mais pela questão do domínio, a predominância no cenário do futebol. Por exemplo, o São Paulo foi, e por muito tempo, porque ninguém predominou, ninguém dominou o cenário assim, de maneira tão extensa Absoluto. quanto São Paulo dominou naquele tempo, nos tempos áureos ali. Então, assim, como o Santos um dia também já dominou. E como o Independente dominou quando venceu os 7 Libertadores, não tinha pra ninguém e saiu vencendo. E tem um estádio chamado Libertadores da América, porque venceu os 7 Libertadores. Hoje, o Independente não consegue chegar numa final de Libertadores. O Independente não pode ser considerado o maior time da Argentina nem da América. E o São Paulo não tem força pra chegar numa final de Libertadores. Então hoje o São Paulo não pode ser considerado o melhor time do Brasil. O maior time do Brasil no momento, entendeu? Porque eu acho que o Flamengo já passou o São Paulo
E se o Palmeiras vencesse o tetracampeonato... Ah, não, é forçar demais, né? Porque o Palmeiras também... Não tem Mundial, né? Não, e os É por brasileiros do... Não é por causa do... Eu acho que o Mundial tem que perder um pouco do peso, mano, pra gente, mano. A gente tem que tirar um pouco desse peso. Por que eu vou falar isso? Particularmente, tá? Mudou as épocas. Não, eu vou falar de questão particular. Eu fiquei mais triste com a derrota na Libertadores, independente de ter sido o Palmeiras ou não, tá? Numa final de Libertadores, do que na derrota na final do Mundial de clubes contra o Liverpool, Mas por aí exemplo. dá pra entender, É, pô. você já- a gente já você vai chegar na sabendo Libertadores, que- você tá aqui. É. Você ganhou a Libertadores. O Mundial seria aqui. É Só um que, tipo campeonato- assim, se você Não não tem pe- queda, não não tem... É isso aí, tipo, se você não fala, ganhar, valeu. você já tá aqui em cima. Então, é um campeonato que não foi feito pra gente ganhar, mano. Então, tipo assim, acho que a gente tem que tirar esse peso. Pô, sei lá, Eu não até sei se entendo é o que porque você eu tá não- falando, eu mas não é gravei, bizarro, eu pô. também, assim, eu não- É um campeonato, Porque, caraca, por exemplo, como agora... o Corinthians foi o último a ganhou, caralho, foi É absurdo, histórico, é pô. absurdo. Tipo, uma parada que nunca vai sair Mas da eu memória acho do que torcedor. aquele formato hoje intercontinental, pra mim também é mundial. Mas aí eu vou falar intercontinental porque tem um mundial do meio do ano Sim, que eu sim. vou falar também. Aquele formato do intercontinental, do mundial que o Corinthians ganhou, ainda era justo para os dois maiores continentes do futebol, Europa e Sul-Americano. Hoje não é mais, cara. Hoje o continente sul-americano foi rebaixado no Pô, cara, Ah, aí mas você aí é só ganha. tu ver os É só jogos, ganhar, é. pô. Você sabe Os por caras quê? nunca ficaram fora da Você final. sabe por quê? Nunca ficaram Você fora. sabe, então, você sabe por que foi rebaixado, né? Pela sequência de quedas Sim, na semifinal. pra time Então, de Marrocos. Então, sei lá, mano, tipo... Pô, mano, mas é muito- eu acho que independente de já chegar na final ou não, tem que disputar. É. Não, Sobre tem a que disputar. regra do campeonato, eu acho que é isso. Não dá pra um time já chegar direto na final, pô. Ah, eu não vejo. Eu acho é que só isso- ganhar. Ganha várias vezes, Não, que aí eles não, mas podem é- até mas- rever. E ainda mais do jeito que o futebol é hoje. Por exemplo, pega um Al-Ali, um Al-Hilal da vida, cara, vai passar Então- perrengue, então, tipo por- é Pachuca, isso então que não a gente tem tá como falando. botar... Não, eu acho que ainda- o Ele tá acho que ele tá europeu falando do que o tinha Guto que- falou, no caso. Que o Guto tá falando que o sul-americano é só ganhar. Guto. Não, É eu só acho o que Mas o Sul-americano europeu ganhar. também é só ganhar, o pô. Por que europeu que ele tem que... Não, tinha o que que eu digo jogar é o pelo seguinte. menos Ah, uma sim, semifinal, pô. Por que eles colocaram De na novo. final? Não, Porque eles mas é nunca agora, ficaram só fora esse da formato final. novo. Mas é o isso que você futebol quer dizer. sempre tem Agora, a caixinha de é, surpresa, é foi do ano futebol, passado pô. só. Não é. No Não, Mundial futebol não é não é. caixinha de surpresa. Claro que é, cara. É uma diferença Que isso, muito cara, o absurda. Real A Madrid- partir o do Real momento Madrid que do Cristiano você Ronaldo já deixa ganhar chegar o só de 1 a europeu 0 direto do na Grêmio. final, Não foi a só isso. chance dele ser campeão com relação a qualquer outro continente é 50%. E todo mundo tem abaixo disso, porque Acho tem que que disputar tudo na outros vida é jogos. 50%. Não, né? mas eu digo porque eles não têm como ser menos que isso. Os outros times têm tudo que chegar e galgando o caminho até lá. Inclusive os outros Fora que, tinham tipo uma assim, situação- Vocês geralmente geralmente o time brasileiro tá chegando. Chega com muito mais jogos, geralmente, do que o europeu. Isso aí nem se fala. Aí o europeu, Eu o acho que- brasileiro eu acho chega lá, que a tem que jogar Conmebol- 3, eu- 4 mas- jogos e o europeu joga 1. Mas a gente Eu- chegar e chorar o calendário agora, a gente não pode Não, reclamar não deles é chorando questão- o calendário no Super Mundial. É, porque foi eles igual ao choram Super de Mundial, ser foi a o pré-temporada inverso, né? deles. Não, e mas eles- eu acho que a tô falando Conmebol, como é que a tô Conmebol falando do resolve essa porra? Intercontinental. Como Tô é- falando é do Mundial de simples. final de ano. Mas não é a Conmebol, é Brasil. Não, É mas a CBF que Conmebol vai mexer pode. agora. Não, Não. mas eu digo que a CBF vai mexer agora, porque Não, eu sei, no- mas eu digo- o Campeonato Brasileiro começa Não, em janeiro eu tô agora. falando em Libertadores e Mundial no final do ano. É só colocar a Libertadores pra acabar no início Mas de o novembro. problema não é a Início de Libertadores, novembro. cara. Não, antigamente O problema era é o julho. Era julho, Era exatamente. julho, Não, é. mas não Então, precisa ser julho. mas o problema Pode não é- ser no final Não de precisa outubro. ter um em vez de espaço ser de no um final mês isso pra aí. cada jogo. é. Inter e Corinthians Libertadores. venceram o Mundial assim. Ganhando. Em julho. Não, e um Eles detalhe- ganharam Ganhando a em julho. Libertadores E um- no meio do isso. ano. E ali já não focava mais em nada. E a esse é o torcida? problema. A Esse é o torcida problema, se não focar mais em programava. nada. Fora que o elenco pode mudar pra caraca em 6 Também. meses. Então, Não, e era você pode isso que juntar acontecia. dinheiro pra ir. Você compra, É, você, também. Eu penso nisso também, pra torcida aí. Porra, o você Mundial... reforça o seu elenco, pô. Você Sim, reforça. É, isso Pô, aí, você, tipo pensando assim, lá no... Só não pode Pô, ser igual você- o Cruzeiro, que contratou você uma já porrada sabe, de gente Você já sabe que você vai pegar o Paris e acabou perdendo Saint-Germain do mesmo jeito. no auge da temporada. Tu vai pegar o Paris Saint-Germain no auge da temporada e você no final de temporada. Você já foi campeão da Libertadores ali em, sei lá, em julho, agosto. Você já prepara o seu time pro Mundial. Vamos supor que tu não tá disputando mais nada. Sim. Você já prepara o seu time pro Mundial. Torcida já prepara tudo. E lá você joga um Mundial mais justo. Não, assim, tu tem 6 meses já pensando em viajar, em juntar Sim, dinheiro, em eu comprar acho que não passagem. precisa ser julho, não. Não, Resolve mas em assim, outubro. Não, a gente tá Tem um Outubro. mesinho, pelo menos, Cara, pra tu mas falar, quando caraca, você eu mexe, vou. quando você mexe num calendário pra adiantar, por exemplo, pra outubro,
você vai mexer nas competições nacionais também. Os jogos que seriam da Copa do Brasil vão ser jogados pra frente. Cara, mas então, aí é um jogo... Conmebol, Não, mas pô. eu digo, um A jogo ou Conmebol é outro, soberana. um jogo ou outro você vai ter que jogar pra lá ou pra cá. E no Tira o final time vai dar da a Copa do mesma Brasil, coisa. pô. Mas é isso Não, que eu ia falar. beleza, A no Copa do finalmente Brasil, era assim. a CBF deu muita sorte que nem o Não. Flamengo nem o Palmeiras Poderá. passaram Mas até o caso, agora. eles Mas mudaram, SBT, mas né? eles mudaram depois que o Flamengo foi eliminado. caiu. Então, Sim, é, depois do Flamengo e sim, Palmeiras. sim. Cara, isso daí, na verdade, o que atrapalha o futebol brasileiro é porque culturalmente a gente dá muito valor ao estadual, que realmente já teve muito peso, que é o que inclusive distinguiu o tamanho de muitos clubes durante muito tempo. E os estaduais, por causa dos estaduais, as datas deles, os nacionais acabam sendo prejudicados. Por isso que a Copa do Brasil é esticada até dezembro. É, O eu Campeonato não Brasileiro digo- vai até dezembro. Eu não digo E nem assim valor vai, da pô. gente ainda, mas assim, um país pensando continental. nos times pequenos que até hoje não pegaram uma solução. É de só fazer as li- ligas. a Lá a até- Série E, Isso. uma série... Isso. Ah, É eu isso que acho falta. Eu vou precisa. discordar um pouco do Não, Gustavo. mas é isso que falta. Porque, assim, não é o estadual de fato que empurra a data. Porque a Copa do Brasil hoje tem 355 mil times. Ela está aumentando cada vez mais. Antigamente, a Copa do Brasil não era composta pelos times que jogavam a Libertadores. E eram menos times. O mas- mata-mata era diferente. Então você tinha mais datas e menos jogos. Hoje você tem menos data e mais jogos, porque você Ah, é. tem mais times. Ó, Eu acho que a entendeu? Copa do Brasil é menos Preciso ocupada, fechar. porque tu Então, vai mas ver não, mas é que a ele tá Inglaterra falando. tem Preciso- duas é isso que eu ia Copas, tá falar. ligado? Então, ele que tá falando que o estadual empurra, tipo, por exemplo, a Copa do Brasil acaba no final do ano. Mas no caso da Copa do Brasil, não é o estadual. Pô, o brasileiro, cara, é porque é mal organizado. Porque, assim, tem muita brecha. Por exemplo, lá um time vai jogar, aí adia a rodada porque 2 jogadores foram pra seleção. Ó. Não, Aí o esse outro ano time- foi bizarro. Porra, aí não Não pode, teve pô. quase nenhuma rodada com É todo injusto, mundo com o é mesmo injusto. número. não, é da gastura também, né? Entendeu? Olha aqui, pra fechar então, antes de passar a bola pro Gustavo, deixa eu ler aqui os últimos comentários sobre o assunto Antes do de dia. eu passar a bola pro Gustavo, eu posso Sim. só... Sim. Deixa eu ler então aqui os últimos comentários. Sante, futebol não é uma planilha. Não existe isso de ganhar um título e se tornar maior que o clube X ou Y. Obrigado, Santi. Eu concordo. Ângelo Ribeiro, o Palmeiras é o maior campeão brasileiro. Como o Flamengo é o maior do Brasil? Aí o questionamento do Ângelo Ribeiro. Normando, ninguém tem medo do Flamengo como tinha esse medo do São Paulo naquela época. Cara, aí eu vou discordar um pouco dele. Realmente, eu acho que o Palmeiras peida pra cacete pro Flamengo, por exemplo. Cara, vários Tirando a clubes, todo Libertadores de mundo- 2021. Todo mundo, qualquer torcedor, se você perguntar se quer evitar pegar o Flamengo em algum confronto de mata-mata, no meio do caminho, vai falar que não quer pegar. Pô, Dá e a até raiva de Pô, mas como assim, o falar que Palmeiras peida pro Flamengo, pelo amor de Deus. Só pra... Tu falou da Libertadores de 2021? Em 2021 foi um amasso do Flamengo, pô. Outro, né? Ah, mas aí é campeão e acabou, Não, pô. sim, Não pô, tem... porque tem o escorregão do Andrés, mas assim, foi uma chuva de gols perdidos do Flamengo. Eu lembro até hoje do Michael. Daquele- Pô, Naquele cruzado. no finalzinho do segundo tempo, do É, tempo dá regular pra- ainda. Então, assim, 2021 foi um acaso. E o Palmeiras não ganhava o Flamengo de bola rolando, foi ganhar depois na prorrogação na Supercopa do Brasil, foi ganhar depois na Supercopa do Brasil, 4-3, eu acho, 4x3. Mas assim, é porque acho que ele também falou esse comentário, porque acho que o Flamengo ainda divide um pouco a hegemonia com o Palmeiras, entendeu? É, teve Na a época do São Supercopa Paulo também. era só o São É só Paulo. o São Paulo. É, Era isso só é São verdade. Paulo. Mas assim, querendo também ou não, a hegemonia do Palmeiras e do Flamengo já é maior do que a do São Paulo Por na causa do época. tempo. Pô, O mas Flamengo te- já mas te tem, falar, já tem 6 eu anos não- durando isso. é. E do Palmeiras um pouco mais de tempo, porque vem Assim, tem os- desde 17, os talvez. dois Não, têm- Não é nem os- papo os de dois lá rival, tem- mas assim, eu não vejo, por exemplo, o Flamengo eu não vejo igual eu vi o Boca, por exemplo, na época de Riquelme, Palermo e Palácio. Lá fora Mas eles vêm. lá eles vêm. Lá fora eles vêm. Lá fora todos É. eles vêm, Você não Flamengo vê e também porque Palmeiras. tu até pode falar que não é, mas você não vê porque tu é rival. E acaba que, querendo ou não, no futebol tem essas místicas. E quando você bota 11 contra 11 no campo e é um Fla-Flu, Não, o jogo isso acaba é sendo mais diferente, parelho. diferente. Cara, entendeu? Desculpa, eu ia ler os últimos comentários aqui. O Sante, Botafogo 4x1 no maior clube do Brasil, segundo Marcos Vinícius. Normando! termina de levar e vamos pro- Calma, o Flamengo não perdeu ainda. Discutam isso quando for eliminado. Então, vai falar algum antes do Gustavo dar a opinião dele? Não, é só pra fechar? finalizar que o Santos falou da questão do... Eu também concordo. Ela é meio termo, é meio ambíguo essa de achar que um título faz a diferença ou não. Mas eu acho que o momento do clube também diz muito, foi o que eu falei. E eu queria fazer só uma provocação na mesa. Tipo, cara, eu falei igual provocação Coach? na mesa. Coach fala isso. Até quando o Mundial de São Paulo vai ser o trunfo. pretexto para... Porque assim, a gente sabe que quem vai ganhar mais de 3 mundiais?
Ué. Quem vai? Mas Flamengo aí não mérito pode? do Mas São isso aí Paulo, é pô. que ele- É o mérito do São Paulo. Vocês Sim, mas ficavam. Mas quanto os tempo o argumento do campeonatos- flamenguista foi o Era Mundial de ter- 81? Não, mas então, os campeonatos são totalmente diferentes hoje, entendeu? Então, tipo assim, hoje o São Paulo vai ser ad eterno o maior clube do Brasil. Porque, assim, talvez ninguém aqui veja alguém ganhar 4 mundiais, pô. Com os dois, mesmo tendo 2 mundiais pra ser jogados, todo final de ano. Não vai e misturar quatro, um com o 4 outro. anos. Não, Ah, não é misturar. tem que misturar o sim. título é o mesmo. O título é o mesmo. Não, que isso. Tem que Não, falar acho que que é... Então, Por exemplo, mas- se o Flamengo ganha entra agora e como se ganha em fosse super 2029. mundial. Eu não acho que tem que misturar, Bom, não. enfim. Aí você iguala o peso. Então, Antes. mas eu é acho. isso. Antes era um jogo, aí depois passou a ser 2, aí agora são 4. E aí? E aí, beleza? Entende o que eu tô te falando? Sim, não. Vamos ouvir aqui É um meio- áudio é antes de meio passar pra ambíguo, você, mas- Gustavo. Eu tô muito curioso pra ouvir sua Eu opinião, não mas a discordo gente também de recebeu São um Paulo, áudio. Eu não discordo. de São Vamos Paulo ouvir ser aqui maior. um áudio. É do homem, é do Santi. Vamos ouvir. Boa noite, galera Manda lá de do Com Pix. Todo Respeito Podcast. Eu me chamo Santiago, falo aqui diretamente da Chatuba de Mesquita. Tá? Essa pergunta do dia pra mim foi bem errônea da parte de vocês, com todo respeito, tá? Sem querer falar da produção e tal. Mas eu acho errônea. Você não faz o mínimo sentido você achar que um clube vira o maior clube do país por causa de um título em que hoje em dia, né, após o São Paulo ser tricampeão, começou a ser relevante no Brasil, que é o título da Libertadores, mas tudo bem. Eu entendo. E a minha resposta é não, tá? Não acho que o Flamengo, por ganhar uma Libertadores, se torne o maior clube do Brasil. São Eu acho, na quatro. verdade, até que o Flamengo só tem um título, né? Moralmente falando, porque 81 falamos do maior roubo da história do esporte, né? Futebol. 2019 falamos de um roubo contra o Emelec. 2022, perfeito, um time foi campeão invicto, parabéns pelo título. E 2025 falamos também de um roubo histórico contra o Palmeiras na final. Não acho que um título faz com que um clube seja o maior da história. Eu acho que futebol não é Excel, não é uma tabela de planilha que assim, ganhou mais um, então sobe um ranking. Acho que não é isso. Então, não, o Flamengo continua sendo a mesma piada que é nacionalmente falando, tá? Fala isso Forte pro abraço, anjo. galera. Tô aqui na Chatuba de Mesquita junto com meu primo Maurício Victor, tá? O MV da Chatuba, grande rubro-negro acompanhando aí o canal de vocês, tá bom? Forte abraço, galera. Tamo junto. Olha, eu Obrigado pro Santi. concordo com o Santi que não é uma tabela de Excel, porque se assim fosse, o Botafogo não seria um dos 12 grandes do Brasil, tá? Se Não, mas você tem fosse que- pegar tem uma que falar tabela de Excel... Pro Ângelo aí que tá Não, então, tá fazendo se uma for pegar como pontuação tabela desde o início de Se 2025. fosse pegar só a tabela de Excel, o Botafogo não estaria entre os 12, entendeu? O Atlético Paranaense talvez estaria acima. Então, Será, assim, mano? é uma coisa que eu concordo com ele, não é uma tabela de Excel. Cara, do Atlético Paranaense é pesado. Não Se é tu pegar pesado, por não. título, ele tá maior E que o Botafogo só tem uma final na Não, história o da Botafogo- Libertadores, chegou, ganhou. O Atlético Paranaense tem as duas, foi vice, mas frequentou mais vezes a Libertadores, tem os 2 títulos da Sul-Americana, tem a Copa do Brasil. O Botafogo cara do acaba Guto. não tendo esses títulos. Não, Então, eu se tô- você pega eu um tô Excel preocupado com na a- soma dos com esse- títulos, você vai acabar... Opa! Angela mandou R$1. Passando para falar que falta muito para os 12 brasileiros do Palmeiras e para os 3 mundiais do São Paulo. Mas os últimos anos fez chegar perto do topo. Olha aí, uma salva Olá. de palmas. Quem Olá. mandou? Ângelo. Ângelo Ribeiro? Ó, só pra responder o Santi, pô, perdi até o raciocínio. O que ele fala, porque 81, 2019 contra o Emelec. E, porra, isso mancha o título. Porra, o Botafogo foi campeão brasileiro com erro de arbitragem. O Santos chora... É o Santos, né? Que foi em cima do Santos. O Camando Deixa eu ver Caia aqui, leva o gol do Santos de empate. Não sei se foi o Camando É o de Caia, não. 95, é o título Ele de 95. leva o gol de empate do Santos com a mão. Isso aí ninguém fala. Não, tem erro pra então. Porra. Mas não teve um erro a favor do Botafogo? Sim, teve um erro Não, a favor erro do não, Santos. roubo. Que roubo, É, cara. assim Pelo que amor de ele Deus. A gente não tá... caracteriza, a gente tá Roubo... falando de roubo. Vamos separar o roubo do erro. Roubo é 81. Não. Isso aí foi histórico, pô. Não. Isso aí é o maior roubo da história do futebol porque mundial. tudo que é com o Flamengo é mais relevante, Hoje eu tô me cara. exaltando Vai porque ser hoje eu histórico. tô com a camisa do Botafogo, Não tá, tem galera? problema nenhum. Quando eu estiver sem essa camisa aqui, aí eu serei mais imparcial. Deixa o Gustavo responder pra fechar, então. Gustavo, o Flamengo se tornou o maior time do Brasil? Cara, eu não acho também que se tornou. Eu acho que ele já era. Eu concordo com todo mundo que fala que o Flamengo, que não é tabela de Excel, porque pra você pegar e colocar um time maior de um determinado local, do país, do estado, da cidade, que seja, não dá pra você contar só o título. Ele tem o peso, claro que tem o peso, mas o Flamengo tem a relevância de ser um clube nacional com relação à torcida. Você vê o Flamengo vai disputar uma final para o país, que é um país continental. Você pega, tem concentração para assistir o jogo
em todos os estados do país. E não é 10 pessoas num bar vendo e a galera tá filmando, é muita gente. O time veio comemorar aqui no Rio de Janeiro, colocou 500 mil de pessoas esse ano. Na Presidente Vargas não, hoje foi na 1º de março. E quando você pegava os outros locais, seja Nordeste, como a galera gosta de chamar eles de mistos, e não são, os caras torcem porque torcem de coração pro time do Flamengo. Você pega no Centro-Oeste, no próprio Sudeste, Espírito Santo, por exemplo, Minas, inclusive o gol do título do Danilo, de um flamenguista nascido em Minas, tá? Você pega no Sul. Então, assim, é um clube nacional. A relevância do Flamengo quando ganha alguma coisa, a galera toda parece que fica enciumada de como... a Globo, o Flamengo é filhinho. Não sei o quê. A Globo trabalha para ganhar dinheiro, é uma empresa privada. Um clube dá retorno, é o famoso trem pagador que a gente fala. Então, quando o Flamengo ganha alguma coisa, vira notícia no país inteiro. É por isso que é muito noticiado. Então, isso já define o Flamengo, a grandeza do Flamengo por si só. Quando o Flamengo ganha alguma coisa, é notícia em todo lugar, todo mundo quer falar sobre, todo mundo, na hora de fazer um Twitter para farmar dinheiro, quer falar nome Flamengo, porque sabe que vai dar mais engajamento. Então, assim, os títulos são uma coisa à parte. A grandeza do time não está voltada só nos títulos, tá? Tudo que ele proporciona em volta. Então, o Flamengo como eu falei, o Flamengo, ao se tornar o tetra da Libertadores, tá? Como você falou, ganhou, que ganhou 1 não, ganhou 4, tá? 4. Ninguém tem mais. No Brasil, ninguém tem mais. Então, é o maior campeão da Libertadores, que é o título mais importante do continente. O Flamengo tem mais. O Flamengo, até puxar do fax, o Flamengo tinha mais. O São Paulo se apequena quando chega o Flamengo e ganha o pentacampeonato e ele entra na briga taça de bolinhas. Não, foi quando ganha o Penta, o Flamengo tem a direito à taça da bolinha por ter sido o primeiro a ganhar o 5º título. E o São Paulo não fica do lado do Flamengo ali defendendo, ele faz questão das taças, mesmo tendo um presidente, inclusive na época. Inclusive o presidente na época, que estava no Clube dos 13 e assinou junto com o Flamengo, ele na época mudou. Isso aí foi covardia mesmo. Então muitos São Paulinos, inclusive, falam mal, se eu não me engano foi o Juvenal Juvencio. Então muitos São Paulinos, inclusive, falam, porra, cara, para de apequenar o São Paulo assim, apoie o clube que na época você assinou a favor. Isso foi um posicionamento. Normandinho mandou R$6. Todo mundo sabe contra quem foi a final de 95. Ninguém sabe contra quem foi a final de 81. Quem? Você tá A precisando Mandinha? Mas quem que mandou essa? Foi o Normando, eu acho, não? Foi Normando? Não... Bom, ouvimos, obrigado. É porque Posso passou responder? rápido, sim. Geralmente, quando se ganha com soberania, ninguém lembra do vice. Agora, quando se ganha com um ato, como aconteceu no Botafogo, sendo num título aqui, ó, raspado num erro de arbitragem, a gente lembra. Que a gente lembra do Santos, mas a gente também lembra lá do Cobreloa lá, do vice-campeão. Só não sabe o nome do time, jogo quem é mal de 3, informado. uma final de 3 jogos, uma final de porradaria, onde o time adversário baixou a porrada no Flamengo e o Flamengo jogou bola. Teve um que entrou só pra então, bater, depois não que o foi? título estava garantido, Eu esqueci agora o nome. o Carpegiani até fala que tem vergonha de falar isso hoje, mas na época, depois que o título estava garantido, ele pega um atleta e fala pra ele. Não tem vídeo disso, cara, é inacreditável. Acho que tem da porrada, não sei. Não tem do Cara, do, isso do tudo Ele é fala questão- pra ele, vai lá e pega, porque o cara bateu em todo mundo. Ah, pô. sim, O cara tinha sim. dado soco, pô. Sim, O futebol antigamente tinha essas coisas, né? Assim, igual o então como Domingos, eu pô. falei com Domingos relação com a... Cara, Diego Ah, Souza. Como eu falei com relação a ser mal informado. Inclusive, por exemplo, um rival aqui ganhou a Libertadores e eu tenho certeza que muita gente acha que foi em cima do River Plate. Por causa da música. E não foi. Foi em cima do Barcelona de Guayaquil. Barcelona de Então, Guayaquil. assim, a pessoa que não é informada não vai saber o nome do outro, talvez a pessoa que mandou o áudio não tenha esse discernimento sobre futebol. Enfim, então o São Paulo se apequenou quando tomou essa decisão, onde puxa ele para baixo. E como eu falei, eu não vou ficar olhando só título. E olha que o São Paulo tem uma torcida enorme. É a terceira do país, né? É Flamengo, Corinthians e São Paulo. Então, assim, além do peso todo que tem os títulos que o Flamengo ganhou, agora o Flamengo é o maior campeão em alguma coisa aqui no país, já deveria ser em títulos nacionais, até reconhecerem o que ganhou lá no papel, ganhou 2 em um ano só, né? Aquela historinha que todo mundo já conhece aí e fica revoltado. Mas, então, por relevância, por tamanho, por torcida, por título internacional, por tudo que o Flamengo representa, por onde o time passa, chama a gente, não interessa, os outros países comentam, o Flamengo é o maior clube do país e briga e tá galgando para ser o maior e mais conhecido da América do Sul. Inclusive saiu há pouco tempo ranking, camisas mais vendidas e tal, e o único time na América do Sul à frente do Flamengo foi o Boca Juniors, entendeu? Final então, que assim, teve menos dá pra audiência chegar. que Fluminense e Boca, tá?
correto? Informação. Não, Informação. essa informação eu não Informação. tenho. Mas assim, foi exclusivo da Globo, o canal da.